de Mateus capítulo 6. Abre a tua Bíblia. A partir do verso 5, vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor Jesus Ele procurou ensinar para os seus discípulos. Mas antes disso, irmãos, antes de ir ao texto, vamos iniciar no capítulo 5, versículo 1, que é o início dos sermões do monte. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. A Bíblia está dizendo que no momento que Jesus vê as multidões à sua volta, aquele momento ele sobe ao monte para ficar em um estatuto que todos pudessem vê-lo. E ele ali, rodeado pelos seus discípulos que o cercam, ele passa a ensiná-los. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é chamado o Sermão do Monte, onde Jesus vai ensinar os princípios do reino, vai colocar ali os princípios que deveriam reger o coração daqueles que querem caminhar e andar com Ele. O reino de Deus, irmãos, traz para nós verdades, ensinos, renúncia, abnegação, para viver conforme o padrão dele. Jesus ele disse: olha, lá na lei dizia, não adulterarás. Aí Jesus no Sermão do Monte disse: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura já cometeu adultério. Ele diz: olha, a lei dizia não matarás, mas eu vos digo, aquele que disser a seu irmão tolo, louco, é réu do inferno. Entenda, no reino não é apenas as ações, são as intenções. Não é aquilo que está externo, é aquilo que está interno. Não é apenas o resultado, mas é o porquê, é a razão, é o nascedor. E eu quero meditar um pouquinho sobre oração e como Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, e como nós precisamos trazer o ensino e aplicar para a nossa vida. Capítulo 6, versículo 5, Jesus começa dizendo assim: olha, quando vocês forem orar, ele está falando com os seus discípulos, mas entenda, ele tem ali as multidões ouvindo ele. Ele está dizendo: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que Jesus está tratando aqui, irmãos? Jesus está falando de um princípio de apresentação para Deus e não aos homens. Jesus está aqui confrontando que muitos homens de sua época, tomados pela hipocrisia, pelo engano, pelo logo dos seus corações, essas pessoas iam para as sinagogas e elas procuravam um lugar de destaque, onde pudesse ser visto por todos, e dali eles não oravam, recitavam frases belas, entusiastas, orações cheias de pompa, para que as pessoas olhassem para elas e dissessem: bom piedoso é aquele fulano, aquele Beltrano. Jesus diz: olha, eles gostam de orar em pé nas sinagogas, eles vão para as praças para serem vistos pelos outros. Jesus ele não está condenando a oração em público. Jesus não está dizendo que você não pode orar no meio das pessoas. O que ele está condenando é a intenção. Igreja do Senhor, temos um Deus no céu que conhece as palavras que nós pronunciamos, elas antes de serem faladas. Antes que haja a palavra nos nossos lábios, Deus já conhece cada uma
O que Jesus ele está retratando aqui é que o ser humano tem uma tendência de impressionar aqueles que estão à sua volta. E Jesus está dizendo: olha, esses que tentam impressionar, a parte B do versículo 5 diz: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Não é errado você orar com entusiasmo na igreja. Agora, uma coisa eu digo, irmãos: Deus não se impressiona com nossas orações. Deus não se impressiona com as articulações das nossas palavras, com o nosso palavreado rebuscado. Deus não se impressiona com a nossa fraseologia bem elaborada, bem bonita, bem religiosa. Não são essas coisas que chamam a atenção de Deus. Deus procura corações contritos, quebrantados, sinceros, corações que vão se extravasar diante dele, para externar e expressar aquilo que está dentro do interior. Não pode ser uma oração de palavras vazias, outras soltas, apenas para os homens ouvir. Eu lembro uma certa feita, em uma reunião de um conselho de segurança, lá estavam altas patentes que estavam ali, e o comandante ele vira então para daqueles que compunha a mesa e disse: por favor, fulano de tal, levanta a tua voz em oração. E aquela pessoa começou a orar, e aquele comandante ele interrompe a oração e diz: fulano, não estou conseguindo ouvir a tua voz. E ele naquele momento bradou e disse: eu não estou orando para ti, comandante. Com quem eu estou falando, ele está ouvindo a minha oração. Amém. Nós oramos ao Pai, mas não é para impressionar os homens. Infelizmente vivemos um tempo complicado. Eu tive o privilégio de nascer lá cristão, e eu posso dizer, irmãos, fui para o monte várias vezes. E quando nós íamos para o monte deles, subíamos às 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, e orávamos ali, Carlos, até 5 horas, 6 horas da manhã. Mas como é que era isso lá no monte? Joelho no chão. Era orar, era clamar, era buscar ao Senhor. Época boa, sabe por quê? Não tinha terremoto. Não estou condenando nada, irmãos. Escuta o que eu quero ensinar aqui. O nosso tempo era para falar com Deus. Aleluia. Hoje, muitas pessoas vão para o monte, mas não é para falar com Deus. Não estou condenando quem faz, mas a preocupação maior é filmar para mostrar que estão no monte, para que as outras pessoas saibam: olha, eu estou aqui. Você pode estar aí dormindo, está aí na coberta, está frio, mas eu estou aqui no monte. A Bíblia está dizendo que esse recebeu a sua recompensa. É no secreto, Deus. É no nosso tempo com Ele. A oração eficaz, verdadeira, é quando nós estamos celebrando ao Senhor o nosso tempo com Ele. Não é proibido a pessoa ir para o monte fazer uma live. Não é proibido a pessoa ir para lá e fazer ali aquele momento de oração, de intercessão. Mas a questão é a motivação. Não podemos fazer apenas para que outras pessoas saibam que estamos orando, mas é porque nós queremos esse relacionamento com Deus. Orar não é para que as pessoas saibam, não é para bater recorde, é para que nós estejamos alinhados com a vontade, com o querer e com o propósito de Deus. Mas Jesus ele continuou. Ele diz no verso 6, Mateus capítulo 6, verso 6: mas ao orar, quando você quer orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. O que ele está dizendo? Aleluia. Quando ele está falando, entra no teu quarto, não está, irmãos, focado apenas entre quatro paredes. Ele vai no teu cantinho, vai no teu lugar, aonde vai ficar você e Deus, é você e o Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, que o nosso relacionamento ele não é transferível,
Eu não posso transferir o meu relacionamento para minha esposa, para os meus filhos, para minha neta, não. É só eu e ele. Eu e ele, e ele e eu. Entra no meu quarto, fecha a porta, fala com meu pai que é secreto. Ele diz: orando, não use de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Infelizmente, vemos tantos mantras que são feitos pelas religiões, as repetições, sem Ave Maria, sem Pai Nosso. E os mantras são, não é por isso que seremos ouvidos, é pela sinceridade do coração. Quando nós estamos num relacionamento profundo com Deus, irmãos, não falta palavra para orar. Estamos ali querendo sempre externar para Deus aquilo que está no nosso coração. Quando nós estamos perto de quem amamos, queremos conversar, queremos dialogar, queremos falar. E quando o nosso amor está fluindo por Deus, nós queremos falar com Deus. Queremos extravasar diante dele tanto o nosso amor como a nossa necessidade, a nossa pequenez. O quanto carente nós somos dele. Verso 8 diz: não seja portanto como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Portanto, orem assim. E aqui Jesus ele começa a ensinar esses discípulos. E eu chamo a sua atenção. Como é que você está orando? Como é que tem sido o seu tempo de oração? Tem sido apenas frases soltas, vazias, poucas? Ou você de fato está falando com o Pai? Eu quero, dentro daquilo que o tempo nos for possível, analisar com os irmãos aqui algumas coisas que Jesus estava ensinando que era novo para os seus discípulos. Alguém leia para nós aí, Mateus capítulo 6, versículo 9. Leia, verso 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Observa um detalhe aqui, irmãos. Jesus ele começa: vocês vão orar assim. Primeiro, vocês orarão Pai. Quando os discípulos não era normal chama Deus de Pai. Lembrando que o nome de Deus é um pentagrama, YHWH, tornou-se um nome impronunciável. Traduzido hoje chama-se Yahvé, Javé, Senhor. O povo de Israel tinha muito medo do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso havia um grande respeito em pronunciar o nome de Deus. Por isso chamavam Deus de Senhor, Adonai. E Jesus agora, ele traz agora um ponto de contato, de intimidade, dizendo: vocês quando forem orar, vocês vão poder chamar ele de Pai. Essa expressão fala de intimidade. Para os discípulos aquilo era um máximo. Eu vou chamar Deus que está no céu de Pai. O Criador do universo, o Criador da vida, aquele que é dono de tudo, ele é Pai. Aleluia. Mas Jesus ele diz: Pai meu. Não, vocês orarão assim: Pai nosso. Sabe o que Jesus está querendo dizer, irmãos? Escuta. O Pai é de quem? Nosso. Qual é o grande problema de nós seres humanos? Sempre achamos que somos nós exclusivistas. Pai é meu. Sabe? Isso é meu. Não. Eu sou mais importante que tu. Meu pai me ama. Não, queridos. Jesus está ensinando igualdade. Pai nosso que está no céu. Vocês todos são filhos. Filhos amados, preciosos, queridos. Deus não tem filhos prediletos. Ao contrário, tem filhos que têm predileção maior pelo Pai, que gosta de ter mais intimidade, que gosta de ter mais aconchego. Mas Deus nos trata de maneira igual, sabe, Carlos? Eu, pelo fato de ter ministério pastoral, não sou mais importante como filho de você. Bem que você. Não. Ô Joaquim, nós somos iguais. Filhos iguaizinhos de Pai. Pai nosso.
Ele é Pai de todos nós. Mas agora Jesus, além de ensinar que nós temos um Pai que nos trata em igualdade, que é Pai nosso, Ele diz: ei, esse Pai vosso não está na terra, Ele está nos céus. Pastor, o que significa isso na oração? Significa dizer: olha, eu posso ter crise, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, mas o meu Pai, Ele não está no meio da minha crise, Ele está administrando tudo lá nos céus. É tão complicado quando a gente fala aqui entre nós: ô irmão, me ajuda, eu estou com problema. O irmão fala assim: pastor, eu estou no meu problema do senhor. Porque estamos no mesmo barco, estamos nas mesmas lutas, choramos as mesmas dores, enfrentamos as mesmas dificuldades. Porque nós estamos em um mundo caído. Deus não. Deus, o seu trono está nos céus, irmão. Acima de tudo, acima das crises, acima dos problemas, acima de todas as coisas. Quando nos faltar força, nós podemos levantar os olhos e saber: eu tenho um Pai lá em cima, eu tenho um Pai lá nos céus. É por isso que o salmista, no Salmo 121, quando ele expressa, escuta uma coisa, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde, se eu não interrogação, de onde me virá o socorro? Porque os pagãos, eles tinham os seus altares nos montes para as divindades. E eles olharam, e o salmista dizendo: eu vou olhar, será que tem alguma divindade que me socorre nos montes? De onde me vai vir o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro, ele não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do céu, porque eu tenho um Pai que está no céu. Ele não está na terra. E é isso que Jesus está ensinando às multidões: Pai nosso que estás nos céus. Isso é gratificante para nós sabermos, irmãos. Deus não te perde de vista. Deus lá de cima, Ele consegue te olhar. Eu fico a pensar: o ser humano, através dos satélites, que eles mandam para onde? Eles mandam para baixo? Não, os satélites mandam para cima. E lá de cima, através dos satélites, eles conseguem monitorar a terra, Lucas. Só que Deus não precisa de satélite, porque os olhos deles são como chamas de fogo, e Ele enxerga todas as coisas. Deus não precisa de monitor. O universo está na palma das mãos dele, e Ele só traz aqui para o olhar dele. Nada foge ao olhar de Deus. Dos altos céus Ele tudo governa, dos altos céus Ele tudo vê. Então Jesus está dizendo: olha, vocês quando forem orar, vocês vão orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificar significa separar. Separar de quê? O ato, quando se santificava algo, era o ato de você separar aquela coisa para se tornar sagrada, para uso exclusivo de Deus. E quando Jesus está ensinando aos discípulos que na oração, que eles iam clamar ao Pai e dizer: santificado seja o teu nome, eles estão dizendo: Deus, ainda que o teu nome seja blasfemado entre os homens, ainda que os gentios que não te conhecem proferem palavras de maldições, proferem blasfêmias contra ti, mas nós estamos separando o teu nome para o louvor, para a glória, para a nossa adoração. Por isso Ele diz: santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, porque o teu nome, ó Deus, é digno do louvor, da honra. Aleluia. Esse é o composto da oração que Jesus está ensinando. E Ele diz mais ainda, versículo 10: quando oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós também vamos bradar: venha o teu reino. Pastor, o que significa isso? Quando nós oramos, estamos dizendo: Deus, eu quero o teu governo, eu quero que o Senhor seja rei, eu quero ser um vassalo, eu quero ser um súdito, eu
ser aquele que serei governado por ti. Eu estou dizendo, Senhor, o Senhor tem a voz de comando e eu sou um súdito para obedecer. Aleluia. O súdito, ele presta honra, ele presta homenagem. A palavra do rei é a palavra final. E ele está dizendo, venha, Senhor, do teu reino. Como nós precisamos, como igreja, como servos de Deus, clamar e gritar, Senhor, venha o teu reino. Nós temos que tirar do trono do nosso coração todo eu, todo ego, todo pecado, toda carnalidade, tem que arrancar, jogar fora. Só pode ter um trono no nosso coração. Esse trono tem que estar sentado pelo Senhor. Venha, Deus, o teu reino, governa sobre a minha vida. Senhor, dê as ordens. Senhor, que seja a tua palavra o comando sobre mim. Em um reino, tudo tem que passar pelo seu reino. Nada pode ser feito sem autorização do rei. E Jesus está ensinando, venha o teu reino. Talvez uma das maiores dificuldades da nossa geração hoje é submissão. Porque estamos diante de uma geração que busca a anarquia, o desgoverno, ou melhor, a ausência de governo. Cada vez mais vemos essa geração caminhando dentro disso. As crianças não querem mais se submeter aos seus pais. Crianças pequenas já fazem as suas pirraças e já querem ser autônomas, já querem ser dono dos seus próprios narizes. O pai quer que ela vista aquela roupa, ela já bate o pezinho e diz, não, eu não quero essa. Não, eu não quero comer isso. Não, eu não quero andar aqui, eu quero fazer assim. Essa busca da rebeldia, da rebelião, da desobediência aos pais. E isso vai transmudar para onde? Quando chega na escola, a professora não é autoridade sobre ela. Porque ela não aceita aquilo que a professora está dizendo. Ela resmunga, ela bate nos colegas, porque não aceita autoridade sobre ela. Deus. Cresce como adolescente, pronto, se rebela contra o pai, contra a mãe, se rebela contra a sua casa. Aí já não respeita os mais velhos, não respeita nenhuma autoridade. Quando lida com as autoridades policiais, é o total desrespeito e desprezo por aqueles que são autoridade. Estão fora do reino, sem entender o que é governo. E o que é isso, irmãos? Exatamente a política do inferno. É a política de Satanás. Satanás foi quem se rebelou contra Deus, foi quem trabalhou contra o reino, o governo de Deus. Nós, como igreja, irmãos, aprendemos diferente. Nós somos submissos aos nossos pais. Aprendemos desde as crianças, vós, obedecerem aos vossos pais, o Senhor, porque isso é justo. É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, obedecer aos vossos pais. Maridos, amai as vossas mulheres, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. A palavra é submeter aos vossos líderes, submeter aos vossos pastores. Sim, é o princípio do reino, irmãos. Submissão. Venha o teu reino. Mas muitos já têm seus reinos próprios, seus governos próprios. São eles que comandam a sua vida. E ai de quem quiser não parecer contrário. Mas Jesus está dizendo, não é apenas venha teu reino. Sabe o que ele está dizendo mais? Seja feita a tua vontade. Meu Deus. Aí pega os crentes. Aí dá um atropelo nos crentes. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas querem andar segundo o seu próprio nariz. Essa discussão brasileira, sabe? Fazer o que quer, fazer o que comanda o seu coração. Escuta, igreja. Nós precisamos urgentemente nos dobrar e nos quebrar diante de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. A vontade de Deus tem que prevalecer em nosso coração, irmãos. Se queremos entrar no céu, temos que buscar a vontade de Deus. Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Nem sempre vai ser do nosso jeito, da nossa maneira, da forma que nós achamos aprazível. Mas Deus tem a sua vontade perfeita, boa e agradável. Jesus, quando ele estava no Getsemane,
A oração dele foi: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas nós, a tendência atual é: não, passa de mim esse cálice porque eu não quero. Manda lá para Araújo, Jesus. É bonito ver o irmão tomar o cálice, mas eu não passo de mim. Queridos, nós precisamos buscar, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Se queremos crescer, se queremos o céu, seja feita a tua vontade. Amém. Mas só que o final desse versículo 10 é que vai dar o relato de tudo. Por quê? Venha também, seja feita a tua vontade. Mas como é que é essa vontade de Deus? Assim na terra, como ela é feita no céu. Aleluia. O molde da terra tem que ser segundo o molde de Deus. E como é que no céu se obedece a Deus? Irrestritamente, com santidade, com pureza. Quando nós lemos como serafins com 6 asas, com 2, eles cobriam seus pés. Com 2 eles cobrem seus rostos. Com 2 eles voam. Reverência total e absoluta ao Senhor. Quando Jesus está ensinando, vós orareis assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, vai dizendo: Senhor, nós teremos reverência a ti. Só que a nossa geração é a geração irreverente, não tem reverência a Deus, não tem respeito por Deus. Glória a Deus. E o clamor dessa oração é: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Glórias a ti. É trazer o céu para a terra, é trazer o governo de Deus. Assim como todas as coisas funcionam lá em cima, segundo a palavra do Senhor, Deus está dizendo, Jesus está ensinando, como Deus Ele está ensinando para nós, que nós tenhamos essa posição. O meu livre-arbítrio é escolher a vontade plena de Deus. Isso é usar com sabedoria o livre-arbítrio. Deus me deu o poder de escolher, mas eu vou pegar o meu livre-arbítrio, eu vou colocar os pés da cruz e dizer: Senhor, não a minha vontade, porque a minha vontade ela é imperfeita, a minha vontade ela é carnal, a minha vontade ela é humana, a minha vontade não sabe o que é melhor. Por isso eu quero submetê-la à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e ela seja feita na minha vida como ela é feita. Aleluia. É isso que Jesus está ensinando. Então, quando nós olhamos versículos 9 e 10, primeiro nós estamos focados no quê? Primeiro, no Pai. Um Pai que tem muitos filhos, um Pai que está nos céus, que temos que santificar o nome dEle, e que nós temos que buscar o reino dEle, a vontade dEle ser feita em nós. E aí então, Ele vai nos ensinar no verso 11: o pão nosso. Observa que Jesus, nessa oração, Ele está tirando de nós, irmãos, essa coisa centrada no eu. O pão meu, não, o pão nosso. Essa coisa desfocada nesse individualismo. Estamos cada vez caminhando mais dentro desse individualismo, aonde, se eu estou bem, deixa eu ajudar lá, não importa eu, não importa se eu estou bem. E a oração está ensinando: não, é pão nosso. Está na minha mesa e está brigando. Está na minha mesa e está na tua. Eu não posso ser feliz apenas porque minha mesa está farta e a mesa do meu irmão não está. Pão nosso. É interessante que quando Jesus ele se apresenta lá na frente, Ele vai apresentar como o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, esse tem vida. E quando Ele está orando, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ô irmãos, o que Jesus está ensinando primeiro é esse ponto que eu estou dizendo: a ausência do individualismo. Essa oração para que Deus Ele venha trazer o alimento para todos os lares e família. E Ele diz: o pão nosso de cada dia. Não é do mês, não é do ano. Nós somos muito previsíveis. Nós procuramos e queremos sempre ter as coisas sob o nosso controle. Queremos ter as coisas debaixo da nossa rede. Quando
nação de Israel lá no deserto, durante 40 anos, ele não deu maná a estocar no armazém. Não tinha dispensa. Sabe, Lucas? Olha, vou mandar maná na segunda e você já joga na dispensa. É de dispensa cheia, é para você olhar. Tem maná para a semana toda, tem maná para o mês inteiro, tem maná para o ano inteiro. Não. O maná é do dia. Aleluia. Só serve para a segunda. E você vai ter que crer que amanhã, quando abrir a porta dentro, vai ter maná de novo. Aleluia. Isso é dependência. Depender a cada dia de Deus. O pão nosso de cada dia, Senhor, me dá hoje. Não dá para amanhã, não, só para hoje. Glória a Deus. E amanhã eu vou clamar de novo, o Senhor me dá. Depois de amanhã eu clamo de novo. Na semana que vem eu estou clamando de novo. Relacionamento diário com Deus. Oh, Deus Não dá é para fazer eterno. estoque. Não dá para eu ler a Bíblia hoje. Olha, eu já li tanto hoje que a semana inteira eu posso ficar sem ler. Eu já orei tanto hoje que senão pode ficar o mês inteiro. Só a tua Já misericórdia. viu aquela história? Olha, Senhor, eu estou com crédito. Como assim crédito no céu? Eu quero ver comer também logo, né? No começo do mês, já fiquei com crédito de comida para o restante do mês. Não tem, irmãos. Você come de manhã, come no almoço, come na janta, e amanhã tem que fazer tudo de novo. E assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. É o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Eu quero manter-me diariamente desfrutando disso. Agora o doce nos aperta. Agora ele vai mexer com as entranhas do ser humano. Sim. Talvez um dos temas mais difíceis de pregação pastoral é perdão. Por quê? Porque desculpar é coisa humana. Perdoar é coisa divina. Nós, seres humanos, somos tendenciosos a desculpar. Eu te desculpo, Lucas, mas comigo não quero pagar contigo. Está bem longe disso. E o que é perdão? Perdão é pagar. Ô Lucas, está perdoado. Vamos mandar junto. Não aconteceu nada entre nós. Está tudo bem. Isso para nós seres humanos, irmãos, mexe com Deus, mexe nas entranhas. E Jesus ele diz: olha, vocês quando for orar, vocês vão orar, perdoa, Senhor, a nossa vida. Ele está ensinando a pedir perdão a Deus. Só que há uma condicional aqui. E às vezes as pessoas citam tão rápido o Pai Nosso que decorou desde criança e não observam o detalhe. Porque quando Jesus ensinou essa oração, ele está dizendo: olha, vocês vão orar assim. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que você perdoa aqueles que te ofendem? Entenda. É assim que Deus vai te perdoar. Meu Deus. Só a tua misericórdia. Se Deus usar a mesma regra conosco, irmãos, a gente não vai ao céu. É por isso que precisamos aprender a limpar o coração. Quantas pessoas que são magoadas, feridas, pessoas que alimentam, chegam na velhice e estão alimentando ainda mágoas da infância. Um colega da infância. Há um tempo atrás eu vi, escute que loucura, um homem que matou um outro mais de 20 anos depois, por causa de uma desavença de menino no tempo que era criança na escola. Ele guardou aquela mágoa durante mais de 20 anos, e depois o outro morreu sem nem saber o porquê estava morrendo. Nunca perdoou um erro de infância de um coleguinha de escola. E eu digo, irmãos, quantas pessoas que carregam fardos pesados, horríveis, horrorosos, magoados com pai, com mãe, com avô, com tia, com colegas de infância, pessoas rancorosas, cheias de podridões dentro delas. Quando nós vemos uma enfermidade que está inflamada, dizendo que ela está toda opulenta, cheia de puxa, e tem pessoas que estão assim, seu interior está todo cheio de puxa. Onde toca machuca, onde toca dói. Porque não conseguiu perdoar.
E Jesus, ele ensina: vocês vão orar assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é cristianismo, isso é evangelho. O evangelho tem que me capacitar a perdoar. Jesus, quando ele estava lá na cruz, irmãos, é fácil? Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é evangelho. Jesus olha para os seus algozes, aqueles que pregaram suas mãos, que pregaram seus pés, que esbofetearam, que cuspiram nele, que bateram nele, que humilharam ele. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Estevão estava morrendo, pedras que ia furando o seu crânio, machucando o seu corpo, ele todo ensanguentado e tomando pedradas e pedradas. Ele olha para aquela turba violenta, cheia de ódio contra ele, e diz: Pai, Senhor, perdoa-lhes e não lhes impute este pecado. Coração está limpo, está puro, não tem mágoa, não tem ressentimento. É isso que Deus quer para nós, irmãos, com o coração limpo, 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 limpo. Isso vai nos trazer paz. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a igreja hoje talvez precise orar diferente: Senhor, me ensina a perdoar para eu poder ser perdoado. Me ensina, Senhor, a viver o perdão para que eu possa perdoar a outros. O verso 13 diz: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seu pedido de ajuda, reconhecimento de fragilidade. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha. Todos nós precisamos da graça. E a oração vai nos ensinar: Senhor, não nos conduza à tentação. Não nos deixa, Senhor, cairmos em tentação. Senhor, livra-nos do mal. E esse mal aqui é da malignidade, dos poderes das trevas. Senhor, me livra do mal. Me livra, Senhor, de toda a influência do pecado, do erro, toda influência maligna, toda investida, envergadura do reino das trevas contra mim. Se nós estamos de pé, irmãos, é por causa de Deus, é por causa da graça dele. Paulo disse: aquele, portanto, que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E nós temos que nos cuidar todo dia. Todo dia temos que renovar nossa aliança com Deus. Todo dia o inimigo vem para tentar nos derrubar. Todo dia ele quer que nós tenhamos o pecado. E nós temos que bradar: não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das artimanhas. Temos que estar ligados em vigilância total e absoluta, porque o mal está à nossa volta. Pedro disse: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós devemos clamar e pedir ajuda do céu. Quantos que caíram e que estão caindo no meio da caminhada? Quantos que não vão chegar a Jerusalém? Quantos que não vão chegar ao céu, irmãos? Porque não resistiram à tentação, não se livraram do mal, deixaram seus corações serem corrompidos com o pecado. E ele termina a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O poder pertence a Deus, o reino pertence a Deus, a glória é dele para sempre. Nunca teremos sobre nós, irmão, reino, nunca seremos rei. Nunca teremos o poder sobre nós, o poder pertence a Deus. Nunca teremos a glória é só para Deus e é para sempre. Para sempre. O reino, o poder e a glória pertencem ao Senhor. Amém. É isso que Jesus ensinou aos seus discípulos acerca da oração. E eu termino, irmãos, lendo o verso 14 e 15, para que os irmãos reflitam ao voltar para casa. Porque ele diz: olha, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora o 15 ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Coloquemos de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Somos imperfeitos e falhos. Clamamos pela Tua eterna misericórdia, ó Pai nosso. Pai que nos conhece, Pai que nos sonda e sabe tudo sobre nós. Pedimos o Teu socorro, a Tua ajuda, Deus.
Lava-nos dos nossos pecados, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus, porque nós queremos viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Venha o teu reino sobre nós, seja feita em nós a tua vontade, Senhor. Que não andemos segundo os nossos caminhos, que não andemos segundo a nossa mente, o nosso coração, mas que nós possamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Ensina-nos o caminho do perdão, a perdoar os homens, a perdoar aqueles que nos ofendem. Limpa o coração do teu povo, da tua igreja. Gera uma geração perdoadora, sem rancores, sem mágoas, sem ressentimentos. Assim oramos, Deus. Dispersa-nos debaixo da tua bênção. Abençoa, Deus, cada lar, cada família. Aos irmãos que aqui não puderam chegar, aos irmãos que aqui chegaram, ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre, e todos digam comigo amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, vá em paz.